E aí, em determinado momento, eu nasci com uma arritmia cardíaca, né? Eu fui parar na UTI por conta de uma arritmia, que era uma taquicardia que evoluía para fibrilação arterial, que é quando o coração não bate, ele apanha, né? E eu fiquei um bom tempo. E eu fiquei pensando, falei, eu acho que eu não estou indo para o caminho que eu deveria. Eu acho que eu preciso acordar. Por isso que aconteceu isso. A gente fica procurando o chifre na cabeça de cavalo, como diria minha avó, né? E aí eu fui para a UTI uma segunda vez, com um tempo um pouco maior. Quando eu fui pela terceira vez, eu falei, não, agora chega. Agora eu vou largar tudo que é fútil, eu vou parar de fazer tudo aquilo que não vale a pena na minha vida e vou me dedicar para essa busca. Continuei fazendo tudo aquilo que eu já fazia, só que com algo mais. Com uma outra visão. E foi quando eu comecei a trabalhar como médium, trabalhador, aprendiz, numa casa hoje denominada como Casa do Caminho Aruanda. E foi quando eu realmente me vi como um umbandista. Porque o que a gente pratica hoje é o estudo da doutrina dos espíritos, que é diferente, não é kardecismo. Kardecismo você segue Kardec. Kardec era um professor. Ele não era um religioso, espiritualista. Kardec ele era um professor que foi escolhido a dedo para ele fazer a codificação da doutrina dos espíritos. E a intenção era que os livros e os estudos que ele estava lançando fossem auxiliares dos estudos que já aconteciam, principalmente na escola parisiense, para todas as religiões. Não era para ter se tornado o espiritismo. Não era para ter se tornado uma religião. Era para ser uma coisa auxiliar. E aí, tanto é que nas escolas da época, então, se ensinava os preceitos, inclusive, falavam de reencarnação. Mas isso depois foi tirado e tudo mais, mas era uma questão educacional e que ia servir como luz para que as pessoas entendessem um pouco além daquilo que elas tinham como milagre, né? Hoje em dia, se você pegar um tangue de uva e derramar aqui e a água fica azul, você fala, é o tangue. Antigamente era milagre. Então, você precisa ver o que está sendo mistificado e o que está sendo simplesmente ali potencializado pela ignorância. Tanto é que muita gente foi queimada na fogueira como bruxo, bruxa, porque, enfim, né, a gente tem histórias, inclusive, que remontam ao século XVIII, né, 1700 e pouco, de benzedeiras que foram queimadas em Portugal, na Espanha, foram queimadas porque praticavam benzimento. Até hoje, guardadas as devidas proporções, há perseguições religiosas. Não tenha dúvida. Essa é uma das missões do Sou da Paz. Exatamente. Que é a banda que eu faço parte, que o Mahesh faz parte. Isso. É fundador, né? Sim. Junto com o Rabino Ventura, né? E que tem aí 15, 16 componentes. A missão é justamente essa. Todos nós podemos dialogar uns com os outros sem a ofensa. Eu não gosto de futebol, mas se eu for Corinthians e você for Palmeiras, eu não tenho por que xingar sua mãe. Claro. Eu posso dizer meu time é o melhor, porque na minha concepção é o melhor. Você pode dizer o meu time é melhor porque na sua... Mas eu não vou achar que o meu é melhor em detrimento do seu. Eu acho que é melhor porque é melhor a minha escolha. E para mim funciona. Eu gosto de água, então eu não vou falar, você toma cerveja, você está errado. Eu tomo água. É melhor você ser educado e gentil, né? Cortês, de você colocar o foco sobre aquilo que você gosta, ao invés de colocar o que você não gosta. Porque se você disser assim, nossa, olha, me decepcionei, sou evangélico, descobri que o Márcio é um bandista, não vou mais fazer aula de música com ele, porque eu não me misturo. Pronto, acabou. Você perdeu a oportunidade de aprender o seu instrumento musical, de tratar o seu filho comigo, porque dá resultado. Eu sou bom no que eu faço. Eu não sou prepotente, eu sou bom no que eu faço. O que eu faço, eu estudei para fazer. E eu dei o sangue para fazer. Então, eu não acho... O que eu faço é que eu tenho certeza, porque o que a gente tem retrato da ciência hoje é o que a gente diz que é. Se eu disser assim, olha, esquece, viu? A molécula da água não é H2O. Descobriram que é H2O plus 3, 5. É porque mudou, mas hoje é H2O, então eu vou dizer que é H2O.
porque é a verdade atual. Eu trabalho com esses fatos. Eu tenho 5 profissionais que me auxiliam. Um médico de Minas Gerais. Eu tenho uma psicopedagoga do Rio Grande do Sul. Eu tenho um neurocientista que é famosíssimo, mas eu não quero falar o nome dele, porque não é o caso. E eu tenho mais 2 profissionais da área da música, que são maestros e que trabalham tanto com a terapia vibracional quanto com a musicoterapia. E eu não posso falar o nome deles. Vou te falar um dos motivos. Um deles foi altamente criticado por fazer pessoas voltarem do coma. Olha que absurdo. Porque aí a pessoa volta do coma e gera despesa para o hospital, gera não sei do que. Os filhos estavam esperando a pessoa morrer para fazer a divisão dos bens e o cara trazia a pessoa de volta do coma. Olha como o ser humano, na maioria das vezes, é muito egoísta, né? Então, assim, ó, terrível, né? A minha avó já ia morrer. Ela estava com 96 anos, você me acorda, minha avó, você tá louco. O cara trabalhava em hospitais famosos também, não vou falar o nome. Porque senão aí um liga com o outro, vai saber quem é. Mas assim, o cara é musicoterapeuta, maestro, é tudo. Tá lá num lugar, tá fazendo a função dele. Não pode. Não pode, porque você vai prejudicar, porque o convênio médico está reclamando. Então, essas pessoas me respaldam. Então, quando eu vou trabalhar com uma criança que tem alguma incógnita ali, eu recorro a esse pessoal. Então, eu fundei um instituto chamado Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do Som. Esse instituto, ele não analisa música, ele não serve para mídia, mas ele serve também por conta do resultado das pesquisas e tudo mais. Então, você fala assim, olha, descobrimos que músicas que têm essa característica é boa para quem tem Alzheimer. Então, quem sabe, de repente, o consumo dessa música aumente. Mas não é esse o propósito. O propósito é realmente medicinal. E eu te falo medicinal porque uma das nossas metas, né, já foi atingida, que é o musicoterapeuta ser reconhecido, e isso está oferecido no SUS. No SUS. O reiki é oferecido no SUS. No SUS, né? Então, enfim, a gente tem... Então, vai construindo essas também, coisas. Né? Pois é, coisas que são recentes. Então, essa é a ideia. Mas, a partir do momento que eu comecei a perceber que a minha intuição ela estava começando a ficar mais aguçada, eu falei, agora eu preciso me reconectar ao sagrado. Porque eu deixei o sagrado de lado para fazer o estudo da doutrina espírita, que é ver Deus fora da religião. Quando você vê lá no Livro dos Espíritos, questão número 1, o que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Cara, é isso. Ponto final. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Você não está falando assim, Deus, porque não, é diferente. Você vê ele de uma forma científica. E isso de uma certa forma, te distancia um pouco da mistificação que as pessoas acabam colocando sobre tudo, né? Então, quando alguém diz para o outro, olha, que Deus te abençoe, é um desejo triangular. Porque eu digo para você, olha, que Deus te abençoe. Então, é o meu intuito de que você receba as melhores coisas daquele que eu creio que me alimenta. E que pode alimentar você também. Então, eu estou fazendo essa triangulação. Sim. Ok, então eu estou te dando os meus melhores votos. Da mesma forma, qualquer outra pessoa que se conecte de outra forma com o seu sagrado e que possa fazer a mesma coisa. Acaba caindo mais ou menos no mesmo lugar, né, ali em relação à questão da intenção, mas acaba se conectando de outra forma. E acaba dando nome, às vezes outro nome para a mesma coisa. Mas não é minha intenção aqui falar de outras religiões, porque seria leviano da minha parte me achar na sapiência homini, né? De que eu conheço todas as religiões e eu optei por essa porque é melhor do que todas. Não. Na verdade, a Umbanda foi onde eu consegui me reconectar com o sagrado. Foi a minha verdadeira religião, do religare, né? Do me religar. Eu me reconectei com o sagrado. No momento que eu comecei a entender o que eu poderia desenvolver. E aí, dentro desse trabalho, dessa Casa do Caminho Aruanda que eu estou mencionando, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos. Um deles é a música mediúnica. Então, eu gravei, sob inspiração, 13 músicas que foram para um primeiro trabalho.
E são músicas instrumentais, que eu não fazia absolutamente nenhuma ideia do que ia sair. No meu estúdio, me coloquei ali com todos os instrumentos, fiz a minha oração, pedi para que Deus me inspirasse, e foi. E todo dia eu gravava um pouco, até o dia que o CD saiu. Hoje é tudo digital, mas enfim. E aí eu comecei também a desenvolver o estudo do benzimento. Como é uma coisa que estava arraigada em mim por conta da minha avó, o benzimento veio para mim como um presente. E hoje eu não tenho a menor dúvida. A minha real missão, eu não gosto de falar missão, mas o meu trabalho principal e os meus olhares estão voltados para cuidar das crianças com deficiências cognitivas com um olhar diferente, que não tem a ver com a religião, não tem a ver com a Umbanda, não tem a ver com Deus, não tem a ver com... Tudo lógico que quem crê em Deus, quem tem essa crença, pensa, né, que nós estamos envolvidos por tudo que Deus faz. Exatamente, por todas as coisas. E que nós também somos parte dele, né? Não com uma ideia panteísta, mas com uma ideia de que nós fazemos parte, né, do que Deus constrói, dentro dessa crença que eu estou dizendo. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho se desenvolve de acordo com aquilo que a gente consegue enxergar nesse plano astral. Porque se eu faço parte de um globo, né? Nós estamos aqui com os elementos, né? A terra, a água, ar, fogo, enfim, tudo que circunda a gente, né? A força das águas, a força dos ventos, a chuva, né? Todo o processo que... Nós estamos num grande terrário que foi preparado para condicionar toda essa galera, né? E fazer com que todo mundo aprenda em conjunto, aprenda a conviver. Nós estamos na infância da espiritualidade, onde quando eu dou aula para os meus alunos de 4, 5 anos de idade, nas escolas regulares, eu falo para o aluno, não pode bater no amiguinho. Não, isso é do amiguinho, não pega, isso é dele, não é seu. Nós estamos nessa. Você tem que dizer para o outro que ele não pode pegar um negócio que é do outro. Você tem que dizer para o outro que ele não pode brigar. Não importa a nossa idade, nós somos crianças no plano astralino que a gente se encontra, na evolução que a gente está.